Graça e paz do nosso Deus. Também é um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, uma porção da palavra, da Escritura. Eu convido você desde já a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero ler mais uma vez o texto que nós lemos na liturgia, né? Lucas, capítulo 1, nós leremos do verso 26 ao 38 no primeiro momento. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Leiamos com atenção. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ore por você nesse momento. Peça que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, fale poderosamente o seu coração, à luz da palavra. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos ler tua palavra publicamente, com as portas abertas. Por tanto tempo fomos privados de um momento como esse, ó Deus, de comunhão com nossos irmãos e de um culto público, Pai. Nós te louvamos, porque a tua palavra se faz presente e todo o teu povo aqui está reunido em volta dela. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Ó Deus, que nada possa nos atrapalhar, que o teu evangelho possa nessa manhã romper a nossa surdez, romper a nossa cegueira, de forma que nós possamos ouvir e ver as verdades benditas. Nós choramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, é o primeiro domingo do Advento, como já foi falado aqui. E hoje nós meditaremos sobre a história da Anunciação, o anúncio do acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu nesse mundo, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mensagem essa que foi enviada por Deus por meio de um anjo para Maria. E o que eu quero pensar com os irmãos, examinar com os irmãos nessa manhã, é a forma como Maria se comportou diante do anúncio que recebera do anjo, pois em alguns aspectos Maria é como eu e é como você. Veja, ela ainda não conhecia a pessoa terrena de Cristo, assim como nós também não conhecemos a figura terrena de Jesus, mas ela recebe uma mensagem a respeito dele. Mensagem essa que é basicamente a mensagem do Evangelho, descrevendo quem é Jesus e o que ele fará. E Maria tem percepções cruciais que nos ensinam sobre como nós devemos reagir a tudo que lemos e ouvimos de Jesus nos Evangelhos, na Escritura.
Mas a guisa de introdução, é importante perceber no anúncio do anjo nuances de doutrinas que são basilares para o cristianismo. E eu quero ver essas doutrinas antes de vermos como Maria reage ao anúncio do anjo, à mensagem do anjo. E a doutrina, a primeira delas, que está sendo exposta nesses versos, não pode ser outra senão a doutrina da encarnação. A doutrina de que Deus encarnou quando o seu Filho assumiu a natureza humana no tempo e no espaço. Todos os evangelistas apontam para essa verdade, para a encarnação, mas é interessante perceber como João faz isso, né? No primeiro verso, ele abre o seu evangelho, capítulo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas no verso 14, desse mesmo capítulo 1, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João afirma nesses versos é que Cristo Jesus de Nazaré, que apareceu no tempo, no plano da história, no tempo e no espaço, ele existia antes da sua concepção e encarnação, e que a sua natureza ela é divina e eterna com o Pai. Ou seja, Jesus é eterno junto com o Pai. Se há um Pai, meus irmãos, eternamente Pai, deve haver um Filho, eternamente Filho, para que o Pai seja eternamente Pai. Portanto, Cristo Jesus, ele é eterno. Mas essa verdade está estampada também no próprio anúncio do anjo, quando ele chama Jesus de Filho do Altíssimo, né? E embora chamemos alguém que se parece muito com outra pessoa de filho de fulano, né? Esse título ele vai representar muito mais do que um simples fato de Jesus ser um parecido com Deus ou um seguidor de Deus, porque o anjo acrescenta que ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e conclui dizendo, né, que o seu reino não terá fim. Portanto, há uma promessa aqui, uma promessa de que a criança que está prestes a nascer não se tornará um mero rei político, mas será um rei ou terá um reinado que permanecerá ou durará para sempre. Essa também foi uma forte implicação de que essa criança não seria meramente um homem como qualquer outro. Jesus é o próprio Deus encarnado, tanto com a sua natureza humana, tanto com a natureza divina. E essas questões das duas naturezas de Jesus causou crises e rompimentos no decurso da história da igreja. Mas a concepção ortodoxa, tradicional, adotada pelos cristãos, é de que Jesus é tanto homem quanto Deus. Maria não está esperando um bebê que seria 50% homem e 50% Deus. 20% homem e 80% Deus. Ele é mais divino do que humano. Não. Maria está em seu ventre concebendo um homem que é 100% homem, mas também é 100% Deus. É o que nós chamamos na teologia da dupla natureza de Cristo. Assim nós temos em Jesus não apenas o nascimento de um bebê, mas o próprio Deus encarnado. E no advento do Messias, nós vemos justamente o movimento, e o movimento é de humilhação. Esse movimento é de humilhação porque o Deus que tem todo o poder pisou na terra de homens e mulheres cheio de pecado, não nasce em um berço esplêndido, ele nasceu numa estrebaria. Um Deus que chama as estrelas pelo nome, sujeitou-se às mazelas da vida, como eu e como você, como bem compreendeu o apóstolo Paulo, né? Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Mas há também um outro detalhe aqui na mensagem do anjo a Maria. E nós sabemos que só há uma condição para gerar filhos e a reprodução sexuada. Porém, no relato, Maria enfatiza para o anjo que ela é virgem. Como é que ela pode conceber um filho sendo ainda virgem? Veja comigo os versos 34 e 35. Eu peço, por gentileza, que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, verso 34. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Esses versos eles deixam claro que
o Deus divino e eterno, virá ao mundo por intermédio de um nascimento miraculoso. Ele será chamado Filho do Altíssimo não só porque seu caráter terá forte semelhança com o de Deus, mas porque a sua natureza divina será implantada em Maria de forma física. E aqui nós vemos uma outra doutrina, uma segunda doutrina, que é a doutrina do nascimento virginal. Mas por que nós precisamos enfatizar essa doutrina? Por que eu quero gastar um tempinho aqui com essa doutrina? O que ela nos diz? Veja bem, em primeiro lugar, essa doutrina ela nos ensina, ela nos mostra, ela aponta que a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. O nascimento virginal de Cristo é um lembrete inequívoco de que a salvação jamais pode vir por um esforço humano. A ausência de um meio normal de concepção destaca a presença de Deus, que deve tomar a iniciativa radicalmente nesse processo. Foi o próprio Deus quem havia prometido que a semente da mulher destruiria a serpente. Deus torna isso em realidade pelo seu poder, não por esforços humanos. Quando, como nos diz Paulo, em Gálatas 4, versos 4 e 5, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, é obra do próprio Deus. Isso fica evidente, meus irmãos, desde o nascimento de Jesus. Mas, em segundo lugar, porque é preciso enfatizar a doutrina do nascimento virginal de Cristo? Porque possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Foi assim que Deus, em sua sabedoria, ordenou uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que a sua plena humanidade nos seria evidente pelo seu nascimento humano comum por meio de uma mulher, e a sua plena divindade seria evidente por sua concepção no ventre de Maria pela obra poderosa do Espírito Santo. Assim une-se com clareza a humanidade e a divindade na pessoa de Jesus. Agora perceba a honra que é conferida ao Espírito Santo no mistério da encarnação. Esse texto nos mostra que o Espírito Santo está atuando em cada uma das etapas da obra de redenção, e na encarnação não é diferente. Isso nos mostra de forma ainda maior que a salvação é obra do Deus Trino. A salvação não é meramente ou somente uma obra de Jesus, mas ela é a obra do Deus Trino. Assim nós vemos que a obra de cada uma das três pessoas da Trindade é total e igualmente necessária à salvação de cada alma redimida. A eleição por Deus Pai, o sangue de Deus Filho, de Jesus, e a santificação por meio do Espírito Santo jamais poderão ser isolados do cristianismo. Eles trabalham em harmonia em prol da redenção do seu povo e da edificação da sua igreja. É obra do Deus Trino. Mas, em terceiro lugar, por que é preciso enfatizar a doutrina do nascimento virginal? Porque essa doutrina, ou esse ensino, torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Um dos motivos pelos quais nós confiamos nos méritos de Cristo para a salvação é porque não há pecado em sua natureza. Ele é santo e, como nós lemos no texto, infinitamente santo. Assim, o nascimento virginal de Jesus também rompeu com o padrão de herança de pecado e culpa de Adão pelos seres humanos. Não é porque esse pecado passa de pai para filho, da figura paterna aqui pelo sangue. Não é isso. O pecado é a rebeldia moral e espiritual contra Deus. Nós herdamos o pecado porque Adão exercia uma representatividade federal sobre a raça humana. Ele era o cabeça da raça humana. Então, quando ele peca, ele também nos representa nesse sentido. Toda a humanidade cai junto com ele. Mas há uma boa notícia. É que Jesus é o segundo Adão. Ele é o novo cabeça de uma nova humanidade. A natureza de sua concepção virginal enfatiza o seu papel singular. Portanto, essa interrupção na linhagem de Adão foi o método empregado por Deus para fazer com que Jesus fosse plenamente humano e, mesmo assim, não partilhasse do pecado herdado de Adão.
Um outro detalhe que nós vemos nesse texto, antes de ver como Maria reage a esse anúncio do anjo, é o nome da criança, o nome que o anjo anuncia para ela, o nome que ela deveria colocar na criança, e o seu nome é Jesus. E Jesus é um nome comum na época, para a época. E a versão grega, Jesus, corresponde ao hebraico e aramaico Yeshua, que vem da mesma raiz de Josué, que significa Deus é salvação. E não seria, meus irmãos, apropriado ou imaginar o nome mais apropriado do que esse para essa criança. O nome desse bebê tão aguardado, ou no nome desse bebê tão aguardado, nós vemos a singularidade do cristianismo em geral e de Jesus em particular. O autor Timothy Keller ele vai dizer que nos deparamos com um oceano de verdade traduzido em uma declaração sucinta, em um nome para ser mais exato. Essa mensagem, saber que Jesus tem um nome que significa Deus é salvação, já basta para impossibilitar que se diga que todas as religiões são iguais. Há sim diferença entre as religiões. Os fundadores de todas as demais religiões vêm ao mundo na condição de apontarem uma salvação, para apontarem um caminho, de mostrarem às pessoas o caminho de se chegar à salvação. No entanto, a Bíblia também nos diz que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho da salvação. Ele é que viveu a vida que eu e você deveríamos ter vivido. Ele morre a nossa morte, a morte que nós deveríamos morrer por conta dos nossos pecados. E essa dimensão, tudo isso já se encontra no nome que ele carrega. Em nossos dias é comum adotar a ideia de que todas as religiões são mais ou menos a mesma coisa, né? Há quem defenda que todas as religiões estão certas, né? Todas estão certas. Há também quem diga assim, não, todas as religiões do mundo estão erradas. Porém, toda religião, meus irmãos, até aquelas que aparentam ser mais inclusivas, aquelas que pretendem abraçar todo mundo, fazem declarações exclusivas. E diante do balbuciar de todas as religiões, nós precisamos ouvir a voz peculiar do cristianismo. Isso porque o cristianismo faz declarações que contradizem ensinamentos profundos de todas as outras crenças. É só você abrir o Novo Testamento, é só você abrir a Bíblia Sagrada e você vai ver as afirmações acerca de Jesus que nenhuma outra religião fará sobre ninguém. Por isso o cristianismo não pode ser tida como uma religião sobre ou como as demais. Assim, a anunciação, que é o que nós estamos vendo hoje, ela impõe a exclusividade de Jesus bem diante de nós. E todo homem, meus irmãos, a ler esse relato, precisa responder de alguma forma. Todo homem, ao ler, ao conceber tudo isso que nós vimos até aqui, precisa responder de alguma forma. E essa anunciação foi um choque para Maria, tanto por razões sociais como por razões teológicas. Pensando no aspecto social, Maria era uma jovem e vinha de uma família que não tinha recursos. Evidências da sua posição na escala socioeconômica da época podem ser encontradas na ocasião em que Maria e José vão ao templo para a circuncisão de Jesus. A oferta que seria dada ali por aquela família dependia da classe social daquela família. A lei ordenava que, se uma família tiver condições financeiras, vai lá e oferta um carneiro, né? Deve oferecer um carneiro, tivesse condição financeira. Mas se a família não tivesse condições, poderia ofertar 2 pássaros, e foi o que a família de Jesus fez, e nós vemos isso com mais clareza em Levítico, capítulo 12, mais precisamente no verso 8. Mas o que uma simples jovem de condição pobre, como nós vimos e sabemos, tem de tão especial? O que torna essa mulher extraordinária? Com certeza, além de ser escolhida dentre tantas as mulheres para ser a mãe terrena do Salvador, o modo como reagiu a Deus e a sua mensagem por meio do anjo foi muito especial. E eu quero destacar 4 coisas. A primeira delas é que Maria, diante do anúncio do anjo, ela pensa, ela raciocina. Veja comigo o verso 29. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a
pensar: que saudação seria essa? O texto nos diz que o anjo vai ao encontro de Maria e diz: olha, alegra-te, agraciado, o Senhor é contigo. Maria acha isso muito estranho, ficou perturbada e começou a pensar que tipo de saudação seria essa. Essa expressão "começou a pensar" se refere a usar lógica ou raciocinar com intensidade, né? Talvez naquele momento ali tivesse saído uma fumacinha da cabeça de Maria, né? De tanto que ela pensou, ela raciocinou com intensidade, é o que esse termo nos diz. E essa sua relação ou reação revela humildade e honestidade diante de Deus. Com certeza essa mulher jamais esperou, imaginou ver um anjo na sua frente, trazendo uma mensagem exclusiva para ela e receber favores especiais do céu. Maria reconhecia que não possuía nada de singular que justificasse essas coisas. Se Maria fosse de fato diferente das outras moças judias, como alguns teólogos afirmam, é possível que ela tenha feito assim: olha, já era tempo, hein? Já estava esperando aí, 16, 17 anos, mais ou menos, demorou. Mas ela fica surpresa. Ela pensa: que tipo de saudação é aquela que o anjo a profere? A narrativa deixa claro que foi tudo uma surpresa para ela. Foi surpresa, meus irmãos, para Maria, porque a notícia que ela recebera não se encaixava no que ela sabia. O anjo que vinha em nome de Deus e que posteriormente diz que ela iria conceber um filho, que seria o próprio Deus encarnado. Isso seria impossível para a razão e contrário para a sensibilidade dela, pois, como uma mulher judia, ela tem em mente aquela imagem do Deus lá do Sinai. O Deus que se revelou ao povo de Israel. Como aquele Deus poderia entrar em meu ventre? Assim nós vemos que Maria tinha tipos diferentes. Veja bem, Maria tinha tipos diferentes de barreiras racionais para crer na mensagem profética em relação aos que uma pessoa moderna, contemporânea nossa, poderia encontrar. Mas as barreiras que enfrentou eram tão grandes quanto as nossas. Nós não podemos imaginar que Maria recebe aquela informação e tá bom, é isso aí mesmo, então tá bom. Ela pensa, gera um trabalho intelectual, racional da parte dela. Foi tão difícil para ela, a seu modo, crer no Evangelho como é para nós hoje. A anunciação era e continua sendo um grande desafio, meus irmãos, para todos os paradigmas e cosmovisões. O autor Timothy Keller ele coloca essa questão da seguinte maneira: não há lugar no mundo e nunca houve período na história em que não houvesse enormes barreiras para se crer na proclamação de que o Deus Criador do Universo está entrando no útero de uma moça para nascer como ser humano através dela. Em tempo algum, a ideia se encaixou com muita comodidade na sabedoria predominante da época. Assim, a Anunciação toma de assalto todas as narrativas e exige um duro trabalho intelectual. Eu não estou negando o aspecto transcendental da proclamação. Nós sabemos que há. De fato há. Porém, dentro da proclamação da mensagem, há um aspecto racional. Isso porque eu e você, graças a Deus e a graça dele mesmo, nós somos seres dotados de razão. Nós pensamos. Ao contrário do que digam, pensar não é um crime para o cristão. Se tem um indivíduo nessa terra, meus irmãos, que deve raciocinar, que deve usar a lógica, que deve usar toda a sua inteligência, esse alguém chama-se cristão. O cristão deve pensar e tem que raciocinar. Deus nos deu essa bênção. E eu creio que nenhum de nós veio a Cristo sem saber o porquê. Você sabe por que você está aqui nessa manhã? Se você se diz cristão, você sabe o porquê que você se diz cristão. Nós ouvimos uma mensagem, nós compreendemos essa mensagem, nós validamos essa mensagem, colocamos essa mensagem em prática. A fé que nos é dada por Deus como um dom vem pelo ouvir de uma mensagem, e essa mensagem é a palavra de Deus. Ou seja, para crer é preciso pensar. E foi isso que Maria fez. Mas a segunda coisa que Maria faz, e está explícito nesse texto, está no verso 34. Veja comigo. Maria expressa aqui suas dúvidas sem rodeios.
O verso 34 nos diz: então Maria perguntou ao anjo: como poderá isso acontecer se não conheço na intimidade homem algum? Dentro do diálogo, meus irmãos, Maria só poderia ter feito essa pergunta aqui, tá? Essa era a primeira pergunta que ela, ou alguém que pensa, deveria ter feito. Eu gostaria de saber: como posso ser mãe se não conheço na intimidade homem algum? Essa dúvida expressa de forma franca, de forma aberta para o anjo, mostra que Maria está disposta a expressar seus sinceros questionamentos e incertezas. A dúvida de Maria aqui é uma dúvida honesta, é uma dúvida legítima. A pergunta dela para o anjo solicita informações e a deixa aberta para a possibilidade de uma boa resposta que talvez mudasse seus pontos de vistas. Mas eu acredito que há algo mais maravilhoso aqui. Se Maria nunca tivesse expressado uma dúvida que fosse, jamais o anjo teria pronunciado uma das declarações mais belas da Bíblia. Está no verso 37. Nós não podemos ler isso assim, meus irmãos, correndo. Porque para Deus, nada é impossível. Quantos cristãos têm sido imensamente ajudados por essas palavras em todo o mundo? Não só hoje, mas no decurso da história. A dúvida de Maria, que refletiu na resposta do anjo, é o tipo de declaração que confortou e conduziu inúmeros irmãos ao longo da história da igreja e tem confortado e conduzido até hoje. A verdade de que para Deus nada é impossível. E essa é a resposta que o anjo dá para ela. E quando eu penso em questionamentos, incredulidade diante de alguma realidade, eu lembro-me de Tomé. Tomé foi aquele que não estava na reunião com os discípulos, né? E diga-se de passagem que aconteceu num domingo. Tomé faltou o culto. E naquele culto ali Jesus apareceu, ressurreto. E ele não estava lá. Tomé chega depois, recebe a palavra dos seus irmãos e duvida, dizendo que ele precisava ver para crer. Ele precisava tocar nas feridas do mestre para acreditar que de fato Jesus havia ressuscitado. Entretanto, Jesus não o ignora. Jesus apareceu para ele e transforma toda a dúvida de Tomé em culto. Toda a incredulidade de Tomé, Jesus transforma em culto. E no final, Tomé chegou a dizer, nas belas palavras: Senhor meu e Deus meu. Um outro exemplo, em João 1. Filipe teve um encontro com Jesus, depois encontra-se com seu amigo Natanael e disse: olha, Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Natanael duvidou e mesmo assim foi verificar o que Filipe tinha dito. E o que é que ele encontra? Muito mais do que ele esperava. Ele encontrou aquele que é a coluna sobre a qual todas as coisas foram criadas. Maria também não se esquivou, meus irmãos. Ela questionou e fez justamente o que Jesus desafiou Natanael a fazer em João 1. Ponderar as evidências, pesar a consistência interna das afirmações e concluir se aquilo de fato é verdade. Nós também, assim como Maria e tantos outros homens e mulheres, devemos estar dispostos a usar o nosso raciocínio para pesar a mensagem cristã. Jesus não é apenas aquele que transforma a água em vinho, ele também transforma a nossa dúvida em culto. Portanto, como Filipe disse a Natanael, venha e veja. Isso para todo aquele que em seu coração não é soberbo ou orgulhoso em relação à mensagem da cruz, mas naquilo que importa reconhece a sua incapacidade de se achegar a Deus, como disse Tiago, né? Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Estamos falando aqui de questionamentos honestos, questionamentos legítimos. E todos nós aqui podemos afirmar que o cristianismo de fato funciona. Ou não? Qualquer um de nós aqui pode dizer isso, meus irmãos. Na minha vida eu posso dizer, graças a Deus. Eu creio também que cada um dos irmãos aqui podem dizer a mesma coisa. Mas em terceiro lugar, se Maria pensa, se Maria questiona com humildade, em terceiro lugar, Maria entrega-se por completo.
Nós vemos isso no verso 38, quando ele nos diz: Maria então disse, a mensagem do anjo, né? Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Após Maria ter sua dúvida sanada, após o anjo revelar que para Deus nada é impossível, ela se entrega. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que no que se trata, no que tange a seguir a Jesus, o mais difícil nesse processo é entregar-se a si mesmo. Pessoas têm se preocupado em entregar seus bens, seus recursos, seu tempo muitas vezes, mas não têm entregue a sua vida a Jesus. Lembre-se de Abraão em Gênesis 12. Deus chega para Abraão e ordena: olha, Abraão, sai da tua terra, da terra dos caldeus, da terra dos seus parentes e me siga, segue-me. E Abraão, para onde é que eu vou? Para onde é que eu estou indo? E Deus responde apenas: eu lhe mostrarei mais tarde. Deus quer que Abraão renuncie ao direito de determinar por si próprio a melhor maneira de viver. Ao entregarmos a nossa vida a Cristo, meus irmãos, de uma forma ou de outra, nós precisamos fazer e falar como Maria. Nosso coração deve dizer: eu desconheço, meu Deus, tudo o que me pedirás, mas farei o que ordenas na tua palavra. Aceitarei com paciência o que vier sobre mim, compreendendo ou não. É isso que Deus quer, meus irmãos, que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Maria não sabia na totalidade o que seria aquela criança. Muitas vezes, quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos achegamos a Cristo, nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós também não sabemos o que nos acontecerá na caminhada. Mas o fato é que nós devemos entregar toda a nossa vida a Ele. Quando nós comparamos Lucas 1 com Mateus 1, nós vemos que Lucas ele nos oferece aqui a perspectiva de Maria da Anunciação, enquanto Mateus nos dá a de José. José, ao saber que Maria estava grávida, ele deseja romper o seu compromisso com ela. O anjo aparece para ele e informa que ele deveria se casar com Maria. Agora, não há uma cultura de vergonha e honra. Se José não desejasse casar com ela, ela seria humilhada na sua sociedade e, consequentemente, aquela criança seria evitada socialmente, né? Maria iria sofrer alguns tipos de represálias aí pela sociedade, da mesma forma que José. Porque as pessoas saberiam contar muito bem, né? Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é contar. Iam ver que, pelo tempo, aquela criança não era de José. Assim, quando o anjo lhe orientou, case-se com Maria, é como se ele estivesse dizendo: se Jesus entrar na sua vida, José, você será rejeitado. Você vai ter que dar a Deus a sua reputação. E o que é que José faz? Ele casa-se com ela. Ninguém entenderia, seus amigos não entenderiam, seus parentes não entenderiam, mas José casou-se com ela. Ambos, José e Maria, aceitam a palavra de Deus. José e Maria aceitam o chamado para acolher a criança. Ambos pensaram, confiaram e ambos respondem a mensagem com fé e coragem. Um bispo inglês, ele comentando essa passagem, esse aspecto da entrega, ele diz assim: toda disputa com Deus, depois de revelada a sua vontade, nasce da infidelidade. Não há prova mais nobre de fé do que levarmos cativos ao Criador todos os poderes da nossa vontade e razão, e sem fazer objeções, seguirmos sem demora para onde Ele nos mandar. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Viver na prática diária o mesmo espírito de fé que nós vemos em Maria nesse texto. Estejamos prontos aí, aonde quer que seja, a fazer o que quer que seja e a ser quem quer que seja, não nos importando com as inconveniências imediatas do presente, desde que estejamos certos da vontade de Deus, através da sua palavra, qual o caminho devemos seguir. O ponto é que nós precisamos nos entregar completamente. Mas a pergunta que devemos fazer agora é: por que Jesus veio a esse mundo nessas circunstâncias? Por meio de uma jovem grávida e solteira em uma cultura de vergonha e honra. Seria mais fácil, de repente, nascer de uma moça do Império Romano, uma filha do imperador,
filha de algum fariseu famoso na época, algum escriba, né? Seria mais fácil, uma família já estruturada, né? Direitinho, enfim. Esse foi o jeito de Deus dizer: eu não faço nada da forma que o mundo espera. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E foi assim que Jesus conquistou a salvação, meus irmãos, do seu povo, através da fraqueza, do sofrimento, da morte e da cruz. José e Maria aqui ilustram aquilo que Jesus haveria de fazer em favor deles. Jesus se tornou completamente obediente a seu Pai que está no céu, a ponto de morrer numa cruz, não só pelos pecados de José e de Maria, mas pelos pecados de todo aquele que se reconhecem como pecadores e submetem-se ao seu senhorio. Portanto, se eu e você quisermos de fato Jesus como o centro das nossas vidas, nós precisamos obedecê-lo incondicionalmente. Ou ele é de fato o nosso Senhor, ou simplesmente ele é um mero consultor no qual eu e você nos achegamos a ele para tratar de uma questão da nossa vida que eu e você não temos controle, não é? Olha, Senhor, pode deixar aqui no relacionamento com meus filhos eu consigo dar conta. Agora, com minha esposa, está complicado. Eu preciso do Senhor aqui para me dar um help aqui, né? Me dar uma ajuda, uma espécie de um consultor, ou uma espécie de um gênio da lâmpada em que eu e você nos dirigimos a ele apenas para pedir, fazer um desejo, enfim. Jesus é mais do que isso, meus irmãos. Se quisermos de fato receber o Emanuel, Deus conosco, nós teremos que abrir mão do direito de autodeterminação. Uma vez que eu e você recebemos a Cristo, precisamos entregar toda a nossa vida a Ele em completa obediência, entrega e confiança. Mas, em último lugar, na reação de Maria ao anjo, ela compartilha a sua experiência, a experiência que ela teve. E ela faz isso, a última coisa aqui que eu quero apontar, que nos serve de instrução. Eu quero que nós observemos aqui, nesse texto que nós vamos ler, o aspecto ou a importância da comunhão. Veja comigo o verso 39. Nós leremos ao 47. Diz assim: naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isso, que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A visita que Maria faz a Isabel foi de grande auxílio para ela e de grande edificação para ambas. Com certeza, esse diálogo aqui encorajou as duas mulheres e fez Maria compreender a situação de uma maneira mais clara, pois assim que Isabel acaba de falar, Maria declama o que costumamos chamar de magnificar, né? Um canto magnífico. Mas o ponto que eu quero observar aqui com os irmãos é justamente pensar na importância da comunhão. Uma vez informada que seria mãe de que Isabel também daria à luz a um filho em 3 meses, Maria sentiu o desejo de se encontrar com Isabel para que se alegrassem juntas. E nesse texto que nós lemos agora, nós vemos 3 pessoas se alegrando. A primeira não é outra senão Isabel. Quando Maria entrou na casa de Isabel, ouviu sua saudação, ficou cheia do Espírito Santo. Em seguida, o Senhor lhe disse o motivo da visita de Maria. E a palavra que seus lábios formaram foram bem-aventurada. Observe que Isabel não disse que Maria era bem-aventurada acima das mulheres. Ela é bem-aventurada entre as mulheres, o que certamente é verdade, meus irmãos. Apesar de não desejar atribuir a Maria o que é devido somente a Deus, também não queremos subestimar seu lugar no plano de Deus. Ela foi sim abençoada, foi sim agraciada por receber em seu ventre o Salvador. Mas é uma segunda pessoa também que se alegra nesse texto.
está onde? No ventre de Isabel, João Batista. Mesmo antes de seu nascimento, no ventre da sua mãe, João alegrou-se em Jesus Cristo, coisa que ele fez durante o seu ministério aqui na terra. Com isso, nós aprendemos que a criança que está no seu ventre, no ventre de Isabel, é uma pessoa que já sente, em certa medida e em certa maneira, o que acontece à sua volta. A criança que Isabel carrega em seu ventre é um ser vivo, né? Não apenas um conjunto de tecidos, mas é um ser vivo, alguém criado em imagem e semelhança de Deus, como eu e com você, e não merece ser assassinado, embora coloquem um nome menos agressivo a isso e o chamem de aborto. Como no caso das 50 milhões de crianças assassinadas no ventre só em 2019 em todo o mundo, demonstrando assim que é a maior causa de morte em todo o planeta. É uma criança. É alguém criado à imagem e semelhança de Deus, independente do tempo. Se você tem 80 anos, se ela tem 2 meses, 6 meses, e ainda está no ventre da sua mãe. Mas a terceira pessoa que se alegra aqui é a própria Maria. Maria ficou tão contente que a sua alegria a levou a entoar um cântico de louvor. E nesse cântico, Maria volta ao passado através do Antigo Testamento. Ele estabelece conexões notáveis que revelam a vinda do Messias. Assim, a própria anunciação é o cumprimento da fé bíblica. Todas essas percepções vêm sobre ela porque ela visita Isabel. E a alegria, creio eu, o tema principal desse encontro. A comunhão que há entre elas gira em torno disso. Porque nós somos encorajados a dividir, porém nós somos encorajados a dividir com outros irmãos não somente nossas alegrias, mas também as tristezas e as angústias. Precisamos passar pelos campos verdes e pelos vales sombrios, não como indivíduos solitários, mas como amigos de confiança ao nosso redor, como irmãos em Cristo. Não é incomum, meus irmãos, ocultarmos algumas lutas espirituais, exceto quando nós já passamos por elas. Aí nós falamos no passado, né? Meus irmãos, eu passei por um vale semana passada. Olha, eu passei por uma situação no mês passado que só a graça. A comunhão é importante, meus irmãos, para um auxílio nesse processo. A mutualidade. Um irmão sustentando o outro, um irmão apoiando o outro, um irmão encorajando o outro, um exortando o outro e se alegrando com o outro. Desse modo, a comunhão entre a membresia da igreja vai muito além de uma simples conversa ao final de um culto. Nas páginas do Novo Testamento, a comunhão bíblica tem significados ricos e variados, principalmente a partilha de uma vida comum em Cristo. O cristianismo ele é vivido em comunidade, nós precisamos viver à luz dessa verdade. Maria era uma simples jovem, mas tornou-se bem-aventurada porque Deus foi ao seu encontro e ela respondeu com a maior humildade possível. Ela raciocinou, questionou, mas rendeu-se e se conectou com outras pessoas. Assim como Maria, nós precisamos pensar intensamente, duvidar abertamente e, no fim, entregar-se completamente. Mas não será suficiente fazer isso como indivíduo solitário. Nós precisamos andar em comunhão com irmãos ao nosso redor. Isso é quando nós olhamos esse texto, isso é quando nós olhamos no micro. Mas ampliando a lente e olhando no macro esse texto, nós vemos que a anunciação aponta para o nascimento virginal de Cristo. Esse acontecimento físico é um acontecimento físico, mas que carrega um significado simbólico. Ele aponta para aquilo que Jesus faria em primeiro lugar, apontando para a necessidade da nova vida iniciada radicalmente por Deus, e Deus se agrada de nos trazer vida por intermédio de Cristo. Essa compreensão de que a salvação vem do Senhor e totalmente do Senhor, do início ao fim, nos inspira a louvar a Deus por sua graça, pelo dom de seu Filho e pela sabedoria de seu plano realizado na história. Foi isso que Maria fez em seu cântico. Ela louvou a Deus. Mas o que essa concepção deve gerar em mim e em você hoje? Não pode gerar outra coisa, meus irmãos, senão confiança. Confiança porque a nossa vida está nas mãos de Deus, já que lhe entregamos totalmente a nossa vida a Ele.
Deus controla e planeja não somente as grandes partes da história, mas também as menores. E isso significa que nós, que pertencemos a Ele por meio de Cristo, podemos ter bom ânimo, pois a nossa vida está nas mãos de Deus. E um dos textos mais claros e contundentes sobre isso, em relação à confiança, em relação à preocupação, em relação à ansiedade, são as palavras de Jesus que estão registradas em Mateus capítulo 6. Eu quero ver com você esse verso e com ele eu quero concluir. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Compreendendo que Deus é aquele que cuida, controla e planeja as partes grandes da história, mas também cada parte mínima da nossa vida. Diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando aprendemos a confiar, meus irmãos, no cuidado providencial de Deus, também aprendemos a louvá-lo, a sermos gratos a Ele, assim como Maria fez, ao invés de nos preocuparmos. Nenhum de nós sabe o que acontecerá em nossa caminhada cristã. Maria não sabia o que aconteceria com ela ou com seu filho na totalidade, mas ela confia, ela se entrega, assim como eu e você também devemos fazer. Eu e você devemos lembrar sempre das palavras de Jesus, como lemos há pouco. Não vos inquieteis. Vamos orar? Ó Senhor, te damos graças por tua palavra, porque fomos lembrados nessa manhã do teu cuidado, da tua provisão. Acima de tudo, porque o Senhor proveu para nós um cordeiro perfeito. Porque a salvação, ó Pai, nós te louvamos. A salvação é do início ao fim, obra do Senhor. E no anúncio, ó Deus, do anjo a Maria, nós já vemos essa verdade. Nascimento, através do nascimento, a vinda desse bebê através do nascimento miraculoso, Pai, só pode ser obra do Senhor. Nós te louvamos e te pedimos, habilita-nos com teu Santo Espírito a praticar essas verdades, a confiar no Senhor, Deus, seja ou independente da situação que nós venhamos a passar. Assim como Maria fez, se entregar completamente, Pai, confiar totalmente no Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, como um Senhor de fato, não como um consultor, como uma espécie de gênio da lâmpada, mas nos ajuda, Deus, a ansiar por um relacionamento maior contigo, Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor por meio da tua palavra. Nos dá prazer na tua palavra, Deus, que sejamos homens e mulheres bem-aventurados, por sermos justos. Ó Deus, nos ajuda, ser com tua igreja, completa essa palavra em nossos corações. Nós choramos em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,